Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, 23 de julho. Acompanhe os nossos destaques da edição de hoje. O homem é preso suspeito de estuprar e engravidar cunhada de 17 anos em Delmiro Gouveia. Um adolescente de 13 anos morre após ser agredido durante briga em partida de futebol no oeste da Bahia. O Ministério Público Federal solicita medidas para conter lançamento irregular de esgotos em rios que desaguam no litoral da Paraíba. E um casal deixa o casamento e distribui lanches a pessoas em situação de rua, no Piauí. Esses e outros assuntos a gente confere daqui a pouquinho. Uma operação da Polícia Civil prendeu na quarta-feira um homem suspeito de estuprar a cunhada em Delmiro Gouveia, no sertão de Alagoas. A vítima tinha 17 anos na época do crime e engravidou por conta do crime. De acordo com a polícia, o suspeito, que não teve o nome divulgado, foi localizado e preso no bairro Campo Grande. Os policiais não informaram quando o crime ocorreu. Após a prisão, o homem foi encaminhado à unidade de pronto atendimento de Delmiro Gouveia para realizar o exame de corpo de delito. Em seguida, foi levado ao Centro Integrado de Segurança Pública do município, onde permanece à disposição da Justiça. Enquanto o Brasil registra uma pequena redução nos casos de feminicídio, o Rio Grande do Norte segue na contramão dessa tendência. O aumento dos crimes reforça o alerta para a necessidade de fortalecer as políticas de proteção às mulheres no estado. O Rio Grande do Norte está entre os 9 estados brasileiros que registraram aumento nos casos de feminicídio no primeiro semestre de 2026. De acordo com dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o estado apresentou alta de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. No cenário nacional, o Brasil somou 741 feminicídios entre janeiro e junho, o que representa uma leve redução de 2,5%. Mesmo assim, a média continua preocupante. 4 mulheres são assassinadas por dia por razões de gênero no país. Para enfrentar esse tipo de crime, o governo federal tem ampliado as ações de combate à violência contra a mulher, com a criação do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, do Centro Integrado Mulher Segura e de operações que já prenderam mais de 10 mil suspeitos envolvidos em crimes contra mulheres. Especialistas alertam que no Rio Grande do Norte e em todo o país, o enfrentamento ao feminicídio depende de prevenção, denúncia, proteção às vítimas e do combate à violência e ao machismo estrutural. Um entregador foi esfaqueado durante uma tentativa de homicídio no centro de Nossa Senhora das Dores, em Sergipe. O suspeito fugiu após o ataque e até o momento não foi localizado. Segundo a polícia militar, o motoboy fazia uma entrega quando um homem arremessou uma pedra contra ele, sem motivo aparente. Depois de concluir o serviço, a vítima voltou ao local com um colega para questionar a atitude do suspeito. Foi nesse momento que o homem sacou uma faca e desferiu vários golpes contra o entregador antes de fugir. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital de Urgências de Sergipe, em Aracaju. O estado de saúde não foi divulgado. O suspeito, identificado como ex-funcionário de um supermercado da cidade, segue foragido e o caso será investigado pela Polícia Civil. Veja depois do intervalo. Adolescente de 13 anos morre após ser agredido durante uma briga em partida de futebol no oeste da Bahia. Este e outros assuntos a gente vê daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta com o Nordeste News, agradecendo sempre a sua companhia. Um adolescente de 13 anos morreu após passar 10 dias internado em estado grave por causa de uma agressão sofrida durante uma briga em uma partida de futebol em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. O caso é investigado pela Polícia Civil. A vítima, identificada como Alejandro Marques de Souza, foi agredida no último dia 12 de julho durante uma discussão em uma quadra esportiva no bairro Solar dos Buritis. Segundo a polícia, um adolescente de 15 anos teria dado socos no garoto, que caiu, bateu a cabeça no chão e passou a apresentar sinais de gravidade.
Alejandro recebeu os primeiros atendimentos em uma UPA da cidade e depois foi transferido para o Hospital do Oeste, em Barreiras, onde morreu na quarta-feira. O adolescente apontado como autor da agressão foi levado à delegacia, passou por audiência de custódia e foi liberado. A Polícia Civil segue investigando o caso. O Ministério Público do Ceará denunciou a mãe de uma bebê de 10 meses e o primo do namorado dela por homicídio culposo após a morte da criança em Fortaleza. A denúncia foi apresentada à Justiça uma semana após a morte e o Ministério Público informou que não ofereceu acordo de não persecução penal por considerar que o crime ocorreu em contexto de violência doméstica. A bebê morreu no dia 13 de julho no bairro Dionísio Torres, enquanto dormia em um dos quartos do apartamento onde estavam a mãe, o namorado dela e o primo do companheiro. A perícia concluiu que a causa da morte foi asfixia acidental provocada pelo homem que teria adormecido sobre a criança. A mãe e o suspeito foram indiciados e denunciados pelo Ministério Público. Os dois homens chegaram a ser presos no dia da ocorrência, mas foram soltos após decisão da Justiça, a pedido do próprio Ministério Público, que entendeu não haver, naquele momento, requisitos para manter as prisões preventivas. O processo foi encaminhado para a Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente de Fortaleza, que ainda não confirmou o recebimento da denúncia. A Polícia Civil de Pernambuco investiga um grupo suspeito de aplicar um golpe milionário envolvendo um terreno avaliado em 4,5 milhões em Porto de Galinhas, no Grande Recife. Segundo a investigação, os suspeitos teriam falsificado documentos para transferir a propriedade do imóvel, que pertence a um casal brasileiro residente nos Estados Unidos. 5 pessoas são investigadas, mas ninguém foi preso. As investigações começaram em março, quando os proprietários tentaram vender o terreno e descobriram que o imóvel havia sido registrado em nome de uma empresa, sem qualquer autorização. A Polícia Civil afirma que a falsa transferência foi realizada com documentos forjados apresentados em um cartório de Olinda. Entre os investigados estão um advogado apontado como irmão de um tabelião de um cartório do Rio Grande do Norte, além de um despachante, um parente dele, outros 2 advogados e a empresa que aparece como dona do terreno. Nesta semana, a Operação Escritura Fria cumpriu 5 mandados de busca e apreensão. Os suspeitos podem responder por estelionato, associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento público e uso de documentos falsos. O Ministério Público Federal da Paraíba pediu providências para combater o lançamento irregular de esgoto e resíduos sólidos em rios que desaguam no litoral do estado. A representação foi encaminhada ao Ministério Público da Paraíba, que deve apurar os casos. A preocupação é com a poluição causada pela falta de saneamento em comunidades ribeirinhas. Segundo o Ministério Público, moradores de áreas às margens dos rios Jaguaribe, Cabelo e Aratu lançam esgoto doméstico e lixo diretamente nos cursos d'água devido à ausência de infraestrutura adequada. O órgão defende que a recuperação das bacias hidrográficas é uma das principais medidas para reduzir a poluição que chega ao mar. Entre as recomendações estão a realização de um diagnóstico das comunidades ribeirinhas de João Pessoa para mapear o número de famílias, as condições de saneamento e a quantidade de esgoto despejada nos rios. O MPF também solicitou que a CAGEPA apresente um estudo sobre a viabilidade técnica de ampliar a rede de coleta de esgoto para essas localidades, considerando fatores como o relevo e a influência dos mares. Veja a seguir. Após explosão em Alcântara, a empresa sul-coreana anuncia novo teste de foguete para novembro. Daqui a pouco a gente... Estamos de volta com o Nordeste News e as principais notícias aqui da nossa região. A empresa sul-coreana InnoSpace anunciou que pretende realizar um novo lançamento do foguete Hambit Nano em novembro de 2026 no centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. A missão marcará a nova tentativa após a explosão do mesmo modelo de foguete, ocorrida segundos após a decolagem em dezembro do ano passado.
O objetivo da missão é colocar em órbita o satélite de testes InnoSat-0, desenvolvido pela própria empresa, e avaliar as melhorias implementadas no sistema de lançamento após o acidente em 2025. A data exata ainda depende da conclusão de etapas técnicas, operacionais e regulatórias, além das condições meteorológicas dos requisitos de segurança de voo. Segundo a InnoSpace, os componentes do foguete e os equipamentos de apoio já foram enviados ao Brasil e os preparativos em Alcântara estão em andamento em parceria com os órgãos responsáveis. A operação reforça o uso comercial do Centro de Lançamento de Alcântara, considerado uma das principais bases espaciais do país para missões de empresas privadas. Quando o estudante volta para a escola, não é apenas uma carteira que deixa de ficar vazia. É um sonho que ganha nova chance, uma família que renova a esperança e um futuro que volta a ser construído. No Rio Grande do Norte, uma política de busca ativa tem mudado essa realidade e apresentado resultados históricos. O programa Busca Ativa nas Comunidades Educadoras, desenvolvido pelo Instituto Cultiva em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, reduziu em cerca de 40% o abandono escolar em 118 escolas estaduais, distribuídas por 42 municípios potiguares. Os dados foram obtidos a partir do Sistema Oficial da Educação e seguem a metodologia utilizada pelo INEP, garantindo confiabilidade e comparação com o Censo Escolar Nacional. O maior impacto foi no ensino médio, onde a taxa de abandono caiu de 12,9% para apenas 4,5% entre 2024 e 2025. Nas 18 escolas que apresentavam os piores indicadores, a redução chegou a 78%. Escolas da região metropolitana de Natal também registraram quedas expressivas nos índices de evasão. O resultado é atribuído à combinação de visitas às famílias, acompanhamento dos visitantes, acolhimento nas escolas e integração com políticas sociais como o programa Pé de Meia. Segundo os responsáveis pelo projeto, o trabalho territorial e o envolvimento das equipes escolares têm sido decisivos para garantir a permanência dos alunos na rede de ensino. Para 2026, os dados parciais indicam uma tendência de abandono ainda menor, reforçando o cenário positivo da educação pública potiguar. E olha só que notícia interessante. Um casal de Teresina trocou o fim da festa de casamento por um gesto de solidariedade. Ainda vestidos de noivos, Andressa Castro e José Emerson Castro deixaram a recepção para distribuir lanches a pessoas em situação de rua na Praça João Luiz Ferreira, no centro da capital. Essa ação aconteceu logo após a cerimônia de casamento, realizada no dia 20 de junho e foi planejada com antecedência. Católicos, os noivos decidiram agradecer pela realização do matrimônio e pela possibilidade de voltar a participar plenamente das celebrações da igreja, com um gesto de partilha. Com apoio da equipe de cerimonial, foram mapeados os locais com maior concentração de pessoas em situação de rua e providenciadas marmitas com lanches doces e salgados, além de bebidas. Um vídeo da iniciativa, publicado cerca de um mês depois, viralizou nas redes sociais e ultrapassou 30 mil visualizações, emocionando internautas pela atitude do casal. E com essa notícia nós encerramos aqui o Nordeste News de hoje. Temos um novo encontro amanhã, neste mesmo horário. Até lá!